Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta para começar a terceira hora do Revista Justiça e terceira hora que começa com transmissão em vídeo também pelo YouTube da Rádio Justiça. Você pode acompanhar e até participar conosco enviando a sua pergunta pelo WhatsApp 61 999 75 81 40, 10 horas e 2 minutos. Revista Justiça. Debate. Nosso debate educacional hoje, vamos saber como está o cenário dos editais futuros com os cargos e salários, vamos falar sobre carreiras jurídicas, dicas de estudo, como fugir das distrações do dia a dia. Estamos aqui com dois convidados, o primeiro é advogado nos tribunais superiores aqui no Distrito Federal, doutor em Direito, editor, revisor, autor e membro de diversas revistas jurídicas e grupos de pesquisa. Professor Paulo Souza, bem-vindo, bom dia. Tudo bem, Sérgio? Bom dia e bom dia aos nossos ouvintes e também telespectadores, já que a gente está no YouTube também. Exatamente. Está conosco também o professor, ele é juiz do TRF1, mestre em Direito e professor de Direito Eleitoral, Leonardo Fernandes. Seja bem-vindo também, professor. Obrigado, Sérgio. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sérgio. Bom dia quem nos ouve aqui em Brasília, 104,7. Minha mãe adorou ouvir isso, pode ter certeza. E para quem está nos assistindo aqui no nosso canal do Revista e Rádio e TV Justiça. Exatamente. Lá no YouTube você pode ir lá, Rádio e TV Justiça ao vivo, e você seleciona o canal da Rádio Justiça, porque tem também a TV. Professor Paulo Souza, concursos, tivemos aí a pandemia, deu uma segurada em tudo isso. E agora, o que podemos trazer para o nosso ouvinte sobre os concursos públicos? Sérgio, a gente sempre tem momentos de altos e baixos, né? Quando se trata de concurso público, quem se prepara um pouco mais de tempo sabe. Tem momentos em que a gente tem vários concursos e aí o concurseiro ele não sabe para onde ir. Meu Deus, eu não consigo fazer tanta prova, não tenho dinheiro para viajar tanto, né? E aí, de repente, vem aquela seca de concursos e eu acho que aconteceu isso durante a pandemia, né? A pandemia foi um momento muito peculiar em muitos setores e no de concursos públicos não foi diferente, né? Nós tivemos uma parada brusca aí, né? Um freio de arrumação em termos de concursos. E aí, a partir de 2021, a coisa começou a mudar de figura. Esse ano de 2022, eu e o Leonardo acompanhamos bastante, né, esse movimento. Os concursos jurídicos estão a todo vapor. Aí nós temos centenas, milhares de oportunidades Brasil afora. E tem que ficar ligado, eu acho, né, quem está se preparando para concurso público, nessas oportunidades. Às vezes a gente tem órgãos aí com remunerações interessantes, com trabalho interessante. Eu acho que o concurso é um mar, né? Você tem que saber navegar. Professor Leonardo, muitos concursos então até o final do ano ainda? Sérgio, assim, com certeza, previstos, publicados. Eu fiz um levantamento aqui, né, só para o pessoal ter uma ideia do que a gente está falando. Eu e o Paulo, a gente trabalha muito com concursos de carreira jurídica, o Paulo ainda mais com o OAB. Mas a gente tem outras diversas oportunidades. Aqui, só de carreira jurídica, eu listei mais de 57 concursos, né? 9 TJs, 6 Ministério Público, 5 Defensorias, 6 PGS, 9 PGMs, 9 de cartório, 12 de delegado civil. Mas para quem ainda não está, né, ou para quem não é da área jurídica, a gente ainda tem o TSE unificado aí com previsão de mais de 500 vagas, a gente tem a Polícia Federal autorizando aí mais de 700 vagas, o FNDE com mais de 200, a ANAC com mais de 200, ICMBio com mais de 700, o Ministério da Ciência e Tecnologia com mais de 800, FUNAI com mais de 500, IBGE com mais de 2.500. Então, acho que a gente tem um cenário positivo para quem está estudando. Professor Paulo Souza, vamos lá então. Dentro desta expectativa toda, qual os caminhos que o senhor indica para quem se interessou nesta área? Primeiro, acho que é interessante a gente destacar aqui, né, o que é concurso jurídico, né, quando a gente fala. A gente tem muitos concursos aí abertos e os concursos jurídicos são aqueles que exigem a graduação em Direito, né, o bacharelado em Direito. Então, a gente está falando desses concursos que são privativos para aqueles que são graduados em Direito, né? Por isso, inclusive, que o curso de Direito tem tanta expressão aqui no Brasil, né? Então, acho que o primeiro aspecto aí de quem está se preparando para concurso é justamente visualizar quais cargos que existem na sua respectiva área, né? Então, eu sou lá da enfermagem,
eu tenho que me ligar nos concursos que são para a minha área específica ou concursos que são gerais, né? Existem vários concursos aí que não exigem bacharelado ou graduação em uma área específica. Você pode ter graduação em qualquer área, né, nível superior, e aí nós temos os concursos também de nível médio, né? Falando aqui no nível superior, falando especificamente para os concursos jurídicos, ou seja, para quem é bacharel em direito, a gente já tem um afunilamento aí desses concursos. Então, como o Leonardo falava, a gente tem muitas oportunidades esse ano, 2022, veio um ano que começou, 21, 22, agora 23, e a gente também tem uma boa expectativa para 2024. Acho que um diferencial para quem começa a se preparar para esses concursos jurídicos é paciência, porque os concursos jurídicos, diferentemente de outros tantos concursos, eles vão exigir um tempo de preparação um pouco maior. Inclusive, vários deles, e o concurso do Leonardo é talvez o maior exemplo, na magistratura, a gente tem a necessidade de pelo menos 3 anos de prática jurídica, né? Então, mesmo que o cidadão seja lá genial em concursos, ele vai ter que esperar 3 anos do mesmo jeito, não tem o que fazer, né? Inclusive, a gente vê, o Leonardo conhece aí colegas nossos que tivemos, que se formaram e passaram no concurso antes dos 3 anos de prática jurídica. Então, tiveram que aguardar, tentaram judicialização e tal, muitas vezes sem sucesso. Então, o primeiro passo é calma. As coisas têm o seu tempo. Eu acho o concurseiro, acho que todos nós passamos, eu passei para isso quando eu comecei a estudar para concurso, é aquela ansiedade, né? A gente acha que as coisas vão ser para amanhã, mas não é assim que funciona. Então, uma boa preparação é uma preparação que não é... É curioso, né, o que eu vou falar. É contraditório. Mas é uma preparação que não é de olho no edital. Então, o edital abriu aqui e fala, agora eu vou me preparar para concurso. Em concurso jurídico, isso não funciona. Não é dessa forma? Então, tem que aproveitar esse tempo, como o senhor falou, da prática jurídica para ir estudando e se preparando? O senhor concorda? Sem dúvida. É muito difícil, né, a gente chama de... especificamente concursos, né, de carreira jurídica, de concurso de performance. E hoje é uma tendência que foi se consolidando a questão da prática jurídica prévia. Ou seja, os editais exigem, né, que o aluno, né, o egresso da faculdade, ele vá primeiro, de alguma forma, adquirir ali uma musculatura, fazendo analogia, né, ou vá adquirir uma experiência por alguns meios, né, que são permitidos. Por exemplo, o Ministério Público, inclusive, permite pós-graduação, mas outros não permitem, né? Então, a magistratura já não permite pós-graduação. Tem que ser efetivamente uma atividade jurídica que se inclui a questão da conciliação, da mediação voluntária nos tribunais, desde que seja uma carga horária pré-definida lá pelo CNJ, um ano, né, uma frequência, etc., etc. É controlado pelos tribunais lá nos centros, nos CEJUSCs, nos centros de conciliação. E aí, por exemplo, a defensoria, que não tinha, também começou a exigir. Hoje a gente vê, né, basicamente os concursos de procuradoria, né, ou seja, os concursos em que o egresso, né, o formado de direito, vai lá defender os interesses das unidades da federação, municípios e estados, na sua maior parte. Esses, a maioria das vezes, não exigem. E aí, quem quer ingressar, né, em carreiras jurídicas, às vezes quer ir para a magistratura, quer ir para a defensoria ou quer ir para o Ministério Público, aí tem que fazer, por exemplo, se ele já, né, foi um aluno muito dedicado durante a faculdade, já pode até sair diretamente para esses cargos. Ou ele vai ter, inclusive, que fazer uma preparação. E aí, fazendo analogia, né, aos investimentos, ele tem que fazer um ladder ali, uma escadinha, né? Então, ele vai fazer ali uma procuradoria, se ele se achar, hoje, inclusive, depois do Código de Processo Civil de 2015, tornou muito vantajosa, né, com a questão dos honorários, a possibilidade de teletrabalho e tal. Mas, né, se ele persistir depois de entrar nesse cargo, ele persistir nessa vontade ou nesse objetivo, aí depois de 2, 3 anos ele começa a galgar ali, ser elegível, né, para cargos que exijam, por exemplo, em último... a prática maior que se exige são os 3 anos, né, para a magistratura e Ministério Público. Professor Paulo Souza, o doutor Leonardo, professor, falou sobre o teletrabalho. Tem muita gente que presta concurso já contando com esse teletrabalho para trabalhar em outros estados? Acho que a pandemia até aprofundou isso, né? Nós tivemos um movimento, naquele momento, inclusive necessário, né, de teletrabalho para muitas funções, claro. Existem também funções que não permitem o exercício daquele cargo por teletrabalho,
Dou um exemplo muito simples, dentro das carreiras jurídicas, o cargo de delegado de polícia, né, fica um tanto esquisito a gente ter um delegado remotamente, né, talvez para algumas atividades internas ou um delegado que trabalhasse numa parte mais administrativa até faria sentido, mas na atuação em geral não tem muito sentido, né? A magistratura passou por esse movimento de possibilidade, colhemos frutos positivos, negativos. Acho que a gente está num momento assim de rescaldo, inclusive, da pandemia para análise do que foi bom, o que não foi bom. Né? Então, a gente ainda não sabe exatamente qual que vai ser o futuro nos concursos jurídicos do exercício do teletrabalho. Mas existem funções que, inclusive, se mostraram mais positivas com o teletrabalho em termos de produtividade do servidor público. E essa é uma discussão que está muito em pauta hoje no direito. E, de fato, tem gente que já passa no concurso pensando em como que vai ser com o teletrabalho, ou já busca um concurso específico em que o teletrabalho ele é mais comum ou é mais permitido. Algum exemplo? Nós temos alguns concursos de procuradoria, por exemplo. Acho que eu continuo aqui com o que o Leonardo falava. Algumas procuradorias, a gente tem a atuação do procurador, sei lá, na parte de procuradoria tributária. Eu não preciso efetivamente, né, estar num determinado local para exercer o meu ofício. Né? Eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Né? Se fôssemos pensar aqui genericamente, não há nenhum impedimento do cidadão estar lá no Cazaquistão, não sei, dentro de um prédio, trabalhando, morando lá e fazendo o seu trabalho. Né? Não há diferença. Claro, a gente tem outros questionamentos a respeito desse assunto, mas assim, em termos de exercício do trabalho não há diferenciação. Então, o que a gente assistiu, em especial ali no final da pandemia, foi isso. Né? Eu me lembro de fazer alguns eventos a respeito de concursos abertos, e aí vinha a pergunta, professor, mas tem teletrabalho nesse? Então, acho que uma parte das pessoas hoje está preocupada com esse aspecto. Né? Hoje é um ponto importante e é um reflexo também do próprio mercado privado. Né? Eu tenho muitos relatos aqui de empresas privadas cujo questionamento passou a ser esse também. Mas é possível que eu trabalhe aqui, faça o meu trabalho por teletrabalho ou tem que ser presencial? E de muitos candidatos que se recusam a assumir uma função se ela for presencial. É curioso. Eu acho que no direito a gente não é tão acostumado assim. Em outras áreas isso é um pouquinho mais frequente, como a área de tecnologia. Me parece que... Sim, a maior parte, né? Sim, é base. Se não for à distância, o pessoal não quer, né? Então, mas eu acho que no direito a gente vai passar um pouco por isso também. E em alguma medida, e aqui já até jogo para o Leonardo também, não sei o que você acha, mas eu acho que com o passar do tempo, Léo, no direito a gente vai ter alguns cargos ou atuações que vão ser mais vinculadas ao teletrabalho mesmo, e as pessoas meio que vão se direcionando para esse exercício de teletrabalho. Você concorda? Eu acho interessante, né, porque a gente tem os nômades digitais hoje, né, que é justamente essa busca de produtividade sem necessidade de fixação em um determinado local. E aí isso vem a reboque uma série de outras coisas, né? Alugue, não compre, usufrua, não possua e etc. Vem umas mentalidades nesse sentido que, né, eu acho que a pandemia foi um excelente catalisador. Agora, especificamente na justiça, era impossível teletrabalho até a pandemia. Eu acho impressionante isso, assim. Era um argumento de... A gente já tinha a informatização, né, da justiça, o projeto de Justiça 4.0, implantação dos sistemas digitais, né, o pessoal ama ou odeia o PJE, mas tem o EPROC e tem alguns outros sistemas que foram convivendo, modelos que estão sendo testados e até hoje estão sendo ajustados, implementados de acordo com as necessidades, que elas também são, como diz Bauman, né, são fluidas. Então, essa realidade também é fluida, não existe um sistema que vai ficar pronto para sempre. Mas eu lembro muito claramente que, por exemplo, onde eu oficiava, a vara que eu trabalhava, em 2018 ela informatizou o acervo. E aí, em 2019, né, a gente teve a pandemia, algo que era impossível, que era o exercício da advocacia ou, né, o exercício dos cargos públicos, e em 3 meses estava digitalizado, ou seja, a urgência... Voou. Algo que era impossível, em 3 meses estava implantado. É lógico que a gente teve uma série de questões,
como é que você despacha, balcão virtual, sessões, audiências, questão de ordem. Aí a gente começou a discutir netiqueta, né? Ou seja, como é que a gente faz para organizar os trabalhos, como é que você pode mutar o microfone do advogado, o advogado ele pode ser intimado por via virtual, essa citação é válida. Começou a vir um monte de coisa nesse sentido. Mas o fato aconteceu, né? E aí hoje, né, inclusive a OMS recentemente declarando, né, o fim da questão da pandemia, né, oficialmente declarando, a gente já tem, né, desde 2022, não sei se porque a gente avançou na vacinação, não sei se é porque a gente ganhou a imunidade de rebanho, não sei se foi porque a gente tinha eleições a fazer. Por algum motivo a gente já vem flexibilizando isso desde 2022. Mas em 2023, oficialmente, o estado de emergência, tudo isso acabou. E aí agora a gente tem esse elefante branco, né, ou esse rinoceronte na sala de cristais. É possível se fazer? É. E agora a gente vai ter que tomar uma decisão se a gente vai fazer ou não e quais são os impactos com relação a isso. Tem carreiras que têm mais flexibilidade nesse sentido, e eu acho que se tornou um atrativo para quem quer fazer concurso público. A gente acabou de fazer a prova aqui da AGU, né? Esse final de semana foi a prova da PFN, a gente teve antes do procurador e mais anteriormente a prova de advogado, foram 300 cargos, edital imediato. E a gente não foi à toa que teve lá 22 mil inscritos para esse concurso, porque, como o Paulo falou, é um dos concursos que sabidamente permite que você faça um concurso de âmbito nacional e quem é da praia vai morar na praia, quem é da floresta vai morar na floresta, quem é do mato vai morar no mato, desde que tenha uma boa qualidade de banda larga, seja estável e aguente isso. Porque pode fazer as reuniões virtuais, porque pode postular pelos meios eletrônicos e pode, eventualmente, quando tiver necessidade, se deslocar até um grande centro para fazer algo que precisa ser presencial. Então a gente tem, né, essa discussão que já está aqui presente, posta para a gente. E reflete, sem dúvida, na escolha de quem vai fazer concurso público, né? Por exemplo, magistratura é uma carreira muito difícil de ter essa possibilidade de mobilidade digital. Por quê? Porque existe um dispositivo na Constituição que fala expressamente que, né, o juiz tem que morar na comarca onde ele oficia. Mas as outras carreiras, o Ministério Público, pela simetria, também deveria ser assim, mas já está muito mais em teletrabalho do que outros. Defensoria Pública já tem teletrabalho porque é uma carreira que, historicamente, briga para ser implementada, é uma carreira que tem uma dificuldade de concretização lá dos seus objetivos e está sempre brigando por mais defensores. E aí, enfim, cada uma tem uma realidade. A gente pode ficar aqui chorando as pitangas até tarde. Professor Paulo Souza, vamos começar então falando um pouco sobre essa preparação para os concursos da carreira jurídica. O estudante está lá fazendo o seu curso de Direito, ainda não concluiu. O senhor acredita que ele deve começar a pensar nisso quando? Assim, Sérgio, posição bem pessoal. Se o estudante ainda na faculdade já tem claramente o que ele quer da vida, por assim dizer, para prestar concurso público, ele já tem uma carreira que ele tem em vista. Difícil isso, eu acho que no comecinho de faculdade, né? Primeiro, segundo anos, ali até o quarto período, né? A gente ainda não sabe exatamente como as coisas funcionam. A gente, acho que o direito para nós... Vai ficar preocupado com o TCC, né? E o próprio direito, né? A gente acha que o direito é aquele direito de filme americano. Então a gente não sabe como funciona. Como que é o direito do filme americano? Aquele lá, o promotor dentro do júri discutindo, e aí o juiz sentadinho lá em cima, e o outro lado o defensor. Então a gente pensa assim, aquela estrutura de júri, né? Como se todo o direito fosse júri. E dentro do direito brasileiro, o júri é uma pequeníssima fração do sistema jurídico, né? A gente tem um sistema muito menos oral e muito mais escrito, né? Muito menos presencial e muito mais à distância do que o sistema americano, né? A própria velocidade do sistema é diferente, a estruturação é diferente. Então, a gente vem, né, como adolescente, jovem, imaginando que o direito é aquilo. É também aquilo, mas muito menos aquilo do que todo o resto que tem por trás, né? Tanto para o juiz, quanto para o advogado, quanto para o promotor de justiça, o defensor. Acho que a estrutura é diferente. Aí, quando a gente entra na faculdade de Direito, a gente começa a ver como funciona o sistema brasileiro, né? Mesmo na novela, né? Quem não precisa nem trazer do sistema americano, mas mesmo a novela, assim, ela é meio romantizada, como é que as coisas funcionam, né? Não é bem daquele jeito.
E aí você começa a ver como funciona o direito e começa a entender o que cada função exerce de fato. O que o juiz faz mesmo? A gente tem uma vaga noção de que ele decide. Mas como é que ele decide, né? O promotor de justiça, a gente tem uma vaga noção lá dele no júri. Mas o que mais que o promotor faz, né? O advogado, o que é? Qual que é a dificuldade que o juiz tem? A gente não sabe que o CNJ faz cobrança para o Poder Judiciário em termos de produtividade. Mas você acha que é o juiz, aquele juiz, né, idílico, que senta lá e toma uma decisão com muito tempo. Mas ninguém fala que ele tem 10 mil processos, né? O advogado, não, porque eu vou lá e vou defender oralmente o meu cliente, mas ninguém conta o perrengue que o advogado tem do lado de cá, né? Então, lá pelo meio da faculdade, eu acho que o estudante mais ou menos passa a ter noção das carreiras, como é que as coisas funcionam. E aí vem esse momento de definição. Tem muita gente que nesse momento já define. Não, eu acho que o concurso interessante para mim é a defensoria pública. Ou, não, eu vou advogar. E alguns não, alguns vão ter isso um pouco depois. Mas para quem já tem essa definição nesse momento da faculdade, já tem uma certa clareza, e já tem clareza de que não vai para a área privada, mas sim para a área pública, vai para os concursos públicos, eu acho que esse é um momento interessante para começar a estudar. Tá? Assim, não feito o concurseiro depois da graduação, né? O pós-graduado, né? Não de pós-graduação, mas depois de graduado. Mas eu acho que já é interessante começar a ver os estudos da faculdade com um olhar de concurseiro. O foco tem que ser a faculdade, tem que ser o TCC, tem que ser o estágio obrigatório. Né? Eu acho que a primeira palavra de ordem que eu diria para esse estudante que já é um proto-concurseiro, né? Está começando a ser um concurseiro, faça uma boa faculdade. É muito mais importante isso do que qualquer outra coisa. Eu que leciono lá na OAB vejo como há uma dificuldade muito grande quando a pessoa tem falhas de formação. Mesmo por exame da OAB, aquilo cobra a fatura chega. E ela chega ali a hora que você começa a estudar, quando você tem essas falhas de formação muito grandes. Quem teve uma formação de base muito boa, mesmo que não saiba, mesmo que precise estudar, essa base ela já vai ajudar. É a analogia da construção civil, né? Você fez uma boa estrutura da casa, aí depois você decide o que você vai fazer. Você vai fazer um sobradinho ou vai fazer um prédio de 8 andares. Mas se você não tem uma base boa, você não consegue fazer um edifício alto, né? Então já começa por aí. Eu já vou começar a estudar para concurso. Maravilhoso. Então começa já a acompanhar cursos jurídicos, professores da área que lecionam. Hoje o YouTube, e a gente está aqui no YouTube, né? É uma ferramenta extremamente importante. Eu falo de casos assim que eu já recebi mensagens de alunos assim das mais diversas partes do Brasil que estão ainda na graduação falando: olha, professor, gostei da sua aula, vou começar a estudar mais esse aspecto aqui, eu penso em fazer tal concurso, o que você me indica? Então o pessoal já vem com essa preocupação. Aqui em Brasília acho que é um pouco mais, né? Tem um público concurseiro bastante grande e em larga medida um público que é incitado, né, levado a fazer concurso. Então já dá para começar na graduação essa preparação. Mas a minha dica, de qualquer forma, faça uma boa faculdade primeiro. Não vamos pôr o carro na frente dos bois, senão desanda o seu estudo lá na frente. Professor Leonardo, e como foi para o senhor? A sua base, né, foi para uma casa térrea ou para uma mansão? Como foi o seu início na sua carreira jurídica? Foi lá na faculdade que o senhor já pensava em ser juiz? Conta um pouco para nós como foi a sua história. Eu acho interessante, assim, não tinha o Paulo para ouvir naquela época, né? Então, eu fui no tentativa e erro. E aí eu acho que talvez, né, o que a gente pode passar aqui para quem está nos ouvindo, e algo que é muito importante, parece que é algo um pouco vazio, mas assim, essa observação do Paulo, assim, porque a gente quer um propósito, né? Então, só faz sentido estudar se eu souber para quê. Agora, para qualquer coisa, você vai precisar de uma boa base. E se você não fizer essa base durante a graduação, você não vai ter tempo de fazer uma boa base depois. Você está sempre correndo atrás do coelhinho da Alice, né? Aquele coelhinho do relógio, falando é tarde, é tarde, é tarde. Então, você não vai buscar uma doutrina forte, você vai buscar ali
questões, ou vai estar sempre apagando incêndio, sempre procurando pós-edital, porque depois que você sai da faculdade, já vem a cobrança, né? Aliás, algumas pessoas isso já vem antes, né? Para quem tem uma base familiar, etc., consegue sustentar durante a faculdade, acabou a faculdade, já não tem mais isso, já vem aí agora, né? Vamos advogar, vamos ficar rico, vamos fazer o quê? Tem uma OAB para fazer. É o popular sexto ano, né? O sexto ano é o mais difícil da faculdade. O sexto ano é o mais difícil, exatamente. É um turbilhão, né? Então, aqui em Brasília tem essa possibilidade de muita gente já entrar no curso, já se preparando para concurso, fazer um trampolim, um nível médio, e parte do pessoal fica pelo meio do caminho aí. Fica no nível médio, porque acaba se acostumando, etc. Mas de tudo isso, é muito importante que você... Aquele é o momento. Você tem 5 anos para ver com calma as matérias, né? Para ver civil com calma, constitucional com calma, processo civil com calma, processo penal com calma. Lá você tem 4 semestres de processo civil, né? 5 semestres de processo civil, 5 semestres de direito civil. Isso dá 2 anos e meio. Quando você vai para depois de formado, você vai ter que ver isso tudo que você teria 5 anos para ver em 1 ano, 1 ano e meio. E aí você vai estar sempre correndo atrás de novo do coelhinho da Alice, para quem conhece lá, ficava com um reloginho, né? Especificamente, como eu digo, não faça isso em casa. Faça o que eu falo, não faça o que eu fiz, né? Eu fiz a prova da OAB, nunca pensei em concurso, fiz a prova da OAB. Logo que se formou? Logo que me formei. Ou já tentou antes também como treineiro? Não tinha essa possibilidade. Essa possibilidade, eu sou um pouco mais antigo. Não tinha essa possibilidade. Eu formei em 2007, né? 2006, 2007. Então, você não tinha essa possibilidade de fazer a prova da OAB, guardar a aprovação embaixo do braço, colar grau e depois pegar a carteirinha. Então, eu fiz a prova depois, né? Eu formei no meio do ano, fiz a prova. No final do ano, eu estava com a minha carteirinha. Pela numeração dela, eu já entrego a idade aqui, então eu vou... Deixa pra lá, né? Mas é na dezena dos 20 mil. E aí, hoje eu acho que já está em 60 mil, uma coisa assim. E aí, no DF, né? Se for para... DF tá quase 80. Quase 80? Então. São Paulo... Cresce o número, né? E aí, eu fui trabalhar, né? Literalmente pegar o currículo e sair distribuindo. O que foi uma grande besteira. Eu fiz trabalhei, né? Estagiei em vários lugares. Estagiei em órgão público, em escritório, em empresa. Eu fiz o dever de casa entre... Corte Superior, né? Corte Superior, eu estagiei no TJ do Distrito Federal. E aí... Em escritório, empresa, defensoria pública, estagiei em vários lugares. Eu fiz isso também. E aí saí do curso achando que, olha, agora, né, eu vou pegar aqui o meu currículo e alguém, né, vai falar assim, venha, você vai trabalhar com a gente. Depois de 6 meses, eu vi que a estratégia não estava legal. E aí, por acaso, né, eu estava ali meio que sobrevivendo e tal, alguém de algum dos meus estágios lembrou, né? O Leonardo formou e tal. E aí eu fui fazer uma entrevista e não deu certo também. Só que por uma questão de sei lá, astronômica e tal, astrológica, o Cosmo, a pessoa que ganhou a vaga naquela época, o marido era servidor público e ele removeu de estado e a pessoa foi junto. E aí, falou, Leonardo de novo. Aí dessa vez eu fui. E aí eu fiquei, né, trabalhando na empresa privada. Era o escritório de advocacia, a Brasil Telecom. Sim. A Brasil Telecom, aliás, um abraço, se a Daphne estiver ouvindo, foi ela que lembrou de mim, lembro muito carinho dela. A Brasil Telecom, em 2000 e... Agora estou tentando lembrar o ano, mas em 2008, 2009, etc., mudou o marco regulatório da Anatel, permitindo a sobreposição de outorga, que antes você não podia ter na mesma região, mesma área, 2 empresas de telecomunicações. E aí a Oi adquiriu a Brasil Telecom. Aí eu lembro até hoje. Dentro de um auditório, uma reunião, e o diretor lá de recursos humanos falando, quem está dentro do auditório pode passar, pegar as coisas e vocês, infelizmente, não vão fazer mais parte da nossa jornada, etc. E aí foi assim, porque era uma empresa aqui sediada em Brasília, né? E aí o pessoal quase via como uma estabilidade lá. Sim. E do dia para a noite veio, né, uma aquisição e mudou tudo, porque, é claro,
existia sobreposição de funções, né? Como as duas eram empresas de telecom, existiam 2 diretores de RH, 2 diretores jurídicos, 2 analistas, 2 técnicos, 2 tudo fazendo a mesma coisa. Então, eles fizeram essa análise, o que era necessário para continuar operando, enfim, fechei esse capítulo. E aí eu fiquei... Eu vou te interromper. Eu fico imaginando o cara que estava entrando no auditório nessa hora, né? Ele, não, eu não entrei não, né? Olha, foi assim, a gente fala isso, mas muita coisa, né? Muita coisa, mudou a vida de muita gente, porque tinha gente que já estava no fim de carreira, veio lá da Paraná, né? O desmembramento de telecom veio justamente da Teleparaná, ela foi... Todo o sistema entrou no Paraná, né? Falando aqui do Paulo, que é do Paraná. E aí depois ela... Depois também. Que ela... Enfim. E aí eu fiquei no patrimônio, né? Eu continuei por causa do histórico e tal. Só que aí eu tive uma vida muito complicada, porque tinha uma empresa que tinha sede no Rio, estava aqui, tinha questão trabalhista, e aí para ir para lá não compensava, fiquei indo e vindo, foi 1 ano e meio bem complicado. E aí, de lá, eu fui para outra empresa, e aí eu cheguei a uma conclusão matemática naquela época, né? Depois de uns 8 anos pipocando. Falei, olha, meu gerente ganha tanto, meu diretor ganha tanto, para eu pleitear essa vaga, né? Já que eu não tinha padrinho político, nem padrinho jurídico, nem nada que valha, eu vou precisar caminhar uns 15 a 20 anos aqui. E aí eu fiz a conta, falei, se eu sentar e estudar, eu faço... fazer igual Getúlio Vargas, eu faço 20 em 2. 20 anos em 2. Essa conta que eu fiz. E aí eu resolvi estudar. E aí por isso que eu sou ponto fora da curva, porque eu levei muito tempo para resolver fazer concurso, mas quando eu resolvi fazer, passei relativamente rápido para os parâmetros que a gente tem hoje. Em 2 anos, já estava lá. Conta um pouco então agora esta parte, como foi a sua preparação para entrar na carreira jurídica? Já foi para o juiz federal? Isso também é dá uma outra novelinha. Digamos assim, eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha... O meu ambiente era empresarial, né? Eu trabalhava com relatórios, com auditoria, com conselho de administração, eu vivia um ambiente empresarial. Eu falei, vou fazer concurso. Só que você não sabe falar a linguagem de quem está no concurso. Você precisa... cada grupo, né, tem a sua linguagem. Né? O skatista fala de um jeito, o artista fala de outro, o músico fala de outro. A gente viu o maestro aqui falando. Cada um tem uma linguagem. E eu não tinha a linguagem do concurso. Então, eu fui pragmático. Eu peguei o target, né? Falei assim, onde é o topo disso aqui? Na minha época, a visão era, né, magistratura federal, era o mais difícil de tudo. Estou falando 2013, 2012, né? Há 10, 11 anos atrás. Eu coloquei, né, lá no meu mapa o alvo lá em cima. E comecei a me preparar. E a parte boa... Já para juiz, é isso? Sim, eu me preparei para o pior. Para o pior, o mais difícil. E aí no meio do caminho eu fui acertando algumas coisas e fui fazendo uma escadinha, como eu disse, né? Fui fazendo a escadinha. Então, eu não fiz algo assim, eu tenho uma vocação para isso. Eu escolhi de forma pragmática. Falei, olha, eu gosto desse trabalho, por isso, por aquilo. E eu já tinha uma certa maturidade, porque já tinha ido para o mercado, já estava quase 10 anos, né, trabalhando, etc. Então, isso me deu muito foco, que é algo que falta para quem está, por exemplo, na faculdade fazendo prova da OAB. O Paulo deve saber disso, ver lá todos os dias. Então, como eu fiz aquele funil e aí aprendi desde cedo a dizer não, né? Fazer concurso público é dizer não. Então, você diz não para várias coisas. Não para o quê? Explica direitinho para a gente aí. Final de semana, se você trabalha, você tem que correr atrás. Então, você tem que dizer não para alguns tipos de lazer que você normalmente tem. Você acaba tendo que dizer não. Eventualmente à noite, né, você tem alguns períodos de descanso ou de lazer, mas no meu caso, como eu trabalhava, também tinha que dizer não. Tem gente que fica, né, consegue ter o dia inteiro para isso. Tem uma grande chance de desperdiçar o tempo, mas se conseguir otimizar, ele vai precisar dizer um pouco menos de não. Mas eu tive que aprender a dizer não muito rápido para poder conseguir ganhar esse foco, né, para poder manter esse foco. Porque estudar por 1, 2 meses para um edital específico é relativamente fácil. Agora, depois que você vai estudar 1 ano e meio, e aí começa a cobrança, etc., aí começa a ficar mais difícil. E já foi para juiz federal, então, o seu alvo? Eu fiz magistratura estadual, e aí por algum motivo,
né? São 5 etapas o concurso, né? É muito comum demorar mais de um ano. Eu, na etapa de sentença ou na etapa... depois da prova objetiva, já lá na inscrição definitiva, eu estava encontrando alguma dificuldade. E aí, a minha esposa, aliás, mandar um beijo que ela deve estar nos ouvindo, e um outro colega falou, por que você não faz magistratura federal? Você tem cara disso aí. Aí eu falei, tá, vou fazer. E não sei se eu destravei a cabeça, mas eu não acho que seja sorte, porque eu estudei pra caramba, sabe? Então, assim, quanto mais eu estudava, mais sorte eu tinha. O primeiro concurso de magistratura federal que eu fiz, emplaquei. Olha só que interessante. História complicada, né? Bastante. A minha é muito simples. Mas é bem isso, né? Revelar um pouco o que cada um passou para que a pessoa possa... Opa, peraí, deixa eu pegar algum exemplo, algum muso inspirador dos estudos. E dessa história toda, Paulo, o que podemos destacar para o nosso ouvinte que pensa, então, em seguir nessa carreira jurídica, magistratura, por exemplo? Eu acho que o Leonardo levantou alguns desses aspectos importantes para essa preparação, né? Primeiro, escolher. Segundo, se permitir mudanças de rota ao longo do caminho. Nós temos vários exemplos, acho que o Leonardo não foi tanto um exemplo, mas outros colegas que ao longo do caminho foram mudando a perspectiva do que queriam fazer, tinham em vista um cargo público, uma função, mas de repente mudaram. A gente tem casos de colegas que fizeram essa mudança depois da aprovação. Então, um colega que passou para o concurso da magistratura, começou na atividade judicante, 1 ano depois falou, não, isso aqui não é para mim. Eu acho que a magistratura é diferente na prática do que eu achei que ia ser. E aí, só que está num bom ritmo de estudos ainda e muda de foco, faz um outro concurso para o Ministério Público, para uma procuradoria. Às vezes o contrário, né, faz um concurso para a procuradoria, depois muda para a magistratura. Eu acho que esse é um primeiro aspecto, assim, não se prenda em demasia a essas caixinhas, né? Porque, como o Leonardo falou, ele já estava num nível, e a gente vê isso muito com os colegas que têm uma história de concurso um pouco mais longa. Nesse sentido, eu não sou exemplo, porque a minha história de concurso é bem curtinha. Mas o pessoal que está nesse alto nível... Parou com a sua... Parei. Eu parei carreira? bem rápido. Passei no concurso de procuradoria, fui assumir, aí a advocacia privada me chamou, eu falei, vou continuar estudando e vou me dedicar para seguir ou não? E aí eu tomei a decisão de parar a minha sina de concurso. E um dos fatores foi justamente esse que o Leonardo falou, né? Pô, eu vou passar aqui os próximos 2 ou 3 anos nesse ritmo, né? É isso que eu quero? Será que vale a pena? O que eu quero da minha vida? Eu acho que esse exame de consciência é sempre importante que o concurseiro faça, né? E aí o Leonardo falou, olha, comecei a passar nas primeiras provas, então é um certo acúmulo, né? É um acúmulo que o concurseiro vai tendo e, de repente, ele começa a passar em vários concursos. A gente tem um histórico de muitos colegas, né, que às vezes não tinham um concurso-alvo ainda, mas foram passando em outros, alguns ficaram nesses outros continuaram até chegar no concurso-alvo. Então, existe uma certa... A gente brinca, né, que tem uma fila da aprovação, mas essa fila não é exatamente uma fila como a gente imagina, é uma fila interna. É um acúmulo de conhecimento, e aí eu volto àquilo que eu falei lá no começo, né, da paciência. É o acúmulo de conhecimento que o concurseiro vai tendo, e de repente ele está passando em vários concursos. Ele passa em concurso, e às vezes não é nem concurso próximo. Então, o Leonardo lá se preparando na magistratura, tenho plena certeza de que se ele começasse a fazer concursos ali do MP ou de procuradorias, ele ia começar a passar também nesses outros concursos e começa a vir com facilidade. Por quê? Porque a base de estudos do concurseiro ela já está muito bem assentada. Então, isso permite que ele consiga passar nesses concursos. E aí vem a dificuldade outra que a gente brinca, né? Que é a dificuldade boa, que é escolher qual cargo vai. Ah, nossa, eu tô com uns 3 concursos passados aqui, agora não sei o que eu faço. É um bom problema, né? É um ótimo problema, é excelente. Que né? problemão, né? Eu torço para você que está nos ouvindo que tem esse problema. Então, e de fato vira um problema depois, porque a pessoa ela entendeu que ela consegue passar, ela pode meio que escolher, e aí fica às vezes entre a cruz e a caldeirinha, né? Aquele concurso que eu não quero tanto, mas no meu estado que eu quero, ou o concurso que eu quero, mas em outro estado, né? Mudo, não mudo, o que eu faço? Tem teletrabalho? Tem teletrabalho, não tem teletrabalho? Tem honorários, não tem honorários? Exatamente. Né? Então, aí a gente começa a levar em consideração outros aspectos do concurso em si, né? Porque às vezes o concurseiro ele vem em mente assim com uma questão muito pessoal.
E aí, essa preparação, né? Outra coisa é a preparação por etapas. Os concursos jurídicos, eles têm várias fases, né? São geralmente diferentes dos concursos em geral, públicos, que têm uma ou duas etapas, né? Etapas de avaliação, sem contar com exame físico ou coisa do gênero. Então, são várias etapas, né? Prova objetiva, prova escrita, prova prática, prova oral, a depender do concurso, prova física, né, como os concursos de delegado de polícia. A gente está aí, inclusive, com um projeto, né, já aprovado na Câmara dos Deputados, mas ainda que não passou pelo Senado Federal, a respeito de regulamentação de concursos públicos, que envolve justamente isso, né, esse detalhamento um pouco maior do que pode e o que não pode para os concursos. Né. Alguns concursos que têm como avaliação também o próprio período inicial, né? Não é só o estágio probatório, mas é a parte de prática, né? Você fica ali meio que como reserva, mas já estudando para aquele concurso, tentar emplacar isso na magistratura, vai e vem. Então, são várias etapas e é desgastante, né? Um ano e meio de preparação para um único concurso, e muitas vezes eu vejo, né, o candidato ele tentando se preparar para as etapas subsequentes sem ter passado na fase objetiva. Não, mas eu queria fazer um treino de prova oral. Eu falo, nossa, parabéns, você está na prova oral de qual concurso? Não, professor, eu não passei nem na objetiva. Eu falo, nossa, mas assim, é tipo o bebezinho tentar treinar a correr, sendo que não sabe nem engatinhar. Não sabe engatinhar, não sabe andar. Aí quer correr? Vamos com calma, né? Eu acho que são etapas. A gente, especialmente hoje, né? A vida é tudo muito corrida, é tudo muito fácil, o celular, tudo muito rápido. Essa ansiedade domina e o concurseiro ele fica dominado. Porque ele aí vê no YouTube a prova oral do concurso de não sei o quê, e ele olha aquilo e começa a ficar apavorado. Meu Deus, eu preciso me preparar para isso. Mas ele não fez a preparação de base ainda. Ele jamais vai conseguir passar numa prova oral sem aquela formação de base, né? Então, é etapa por etapa. Calma lá, você está na fase objetiva, vamos estudar com foco para a fase objetiva. Você está indo para as fases dissertativas, você pode até na objetiva ter um olho ali na dissertativa. É possível, né? Você está na dissertativa, um olho na prática. Agora, o que não dá é ficar estudando para a fase oral, que é a última, na primeira etapa, né? São mundos completamente diferentes de preparação. Eu acho que tem outra coisa também que o pessoal esquece, o uso do vernáculo, né? A gente vê uma dificuldade na OAB que é impressionante, assim, concatenação e escrita. E, salvo as exceções de PNE, todas as provas são, né, inclusive de analista, tem lá a dissertação, são escritas, né? Salvo algo que eu tenho esquecendo aqui, não sei se está Itamaraty ou não, mas são escritas em português. Então, se não for... Deixa o Itamaraty de lado. Eu realmente não conheço a realidade do Instituto Rio Branco. Mas, assim, o pessoal às vezes treina a marcar as bolinhas e não consegue escrever. Isso também é um problema muito grande. A prática nesse ponto é tão importante que, por exemplo, a gente tem um concurso de carreira jurídica que não precisa de formação em direito, que é o concurso de notário, ou de oficial de registro ou notário, tabelião, que se ele tiver 10 anos de prática na serventia, ele pode pleitear lá, mesmo que ele não tenha a formação jurídica. Então, às vezes, o pessoal esquece um pouco disso também, né? Uma observação assim, mesmo sem direito hoje, se você tiver prática em serventia, for lá um oficial substituto ou responder lá, ou tiver como comprovar, você pode, inclusive, fazer o concurso de tabelião. Eu acho que esse aspecto eu vou sublinhar, Sérgio, se me permite. A gente está na linha de frente aqui, lá no exame da OAB, vê isso muitas vezes, dá para ver que o candidato ele tem conhecimento jurídico, ele sabe o que está, né? O exame da OAB, basicamente, uma das partes da segunda fase é a resolução, a apresentação de uma peça profissional a partir de um caso, né? Então, um caso lá descrito em meia página, e aí eu tenho que apresentar a petição. Qual petição que eu apresentaria para o juiz? Uma petição de uma contestação, um recurso. Dá para ver que o candidato ele sabe essa análise processual, ele sabe aquele conteúdo, ele sabe do tema. Então, o cidadão atravessou fora da faixa de pedestre, foi atropelado. Ele tem direito de indenização? Não tem. Então, assim, qual que é a discussão jurídica? Ele sabe reconhecer essa discussão jurídica, mas na hora de colocar no papel, ele não consegue. A gente, às vezes, se depara com simulados, por exemplo, em que não é possível entender o que o candidato concluiu. Ele não tem uma conclusão. Então, isso gera uma dificuldade grande na hora de fazer essa concatenação de ideias para essas fases dissertativas,
práticas, orais, e que é fundamental. Eu acho que isso é da prática mesmo, né? Você vai atuar lá, você é o juiz, né? O juiz tem que dar uma sentença que as pessoas entendam, né? E que cheguem a uma conclusão lógica. Você não pode dar uma decisão disparatada que ninguém entende o que é, como é que faz, né? Aquela velha piadinha lá com o Rui Barbosa, né? Ele fala com o ladrão do que estava tentando roubar o pato dele, e o cara não entende o que ele falou. Ele fala, doutor, eu levo os patos ou deixo os patos, né? Por quê? Porque não faz sentido. Sim. O advogado, né? Um procurador na área dos concursos, um defensor público, vai fazer a defesa do assistido, do cliente, do Estado, tem que ter essa noção. Eu tenho que conseguir apresentar as ideias de maneira clara. E hoje eu acho que é tudo tão rápido, tão resumido, né? Você no TikTok vê um negócio rapidinho ali e não tem esse tempo de maturação da ideia, que é importantíssimo e para quem se prepara para concurso público, fundamental. Professor Leonardo, chegou uma pergunta aqui do outro Leonardo Castro, perguntando quais serão os próximos concursos do DF. Nossa, do DF em especial. Aí ele me apertou sem me abraçar, porque em específico do DF eu estou aqui com a lista de concursos. Eu vou ficar devendo isso pro Leonardo. Eu me lembro rapidamente do início de movimentação da PGDF. PGDF que é um dos concursos que o pessoal mais gosta, porque permite advogar, ter uma remuneração muito boa, a estrutura da PGDF é muito boa, né, apesar de quem está lá na PGDF dizer que já foi melhor, mas tem um certo saudosismo, assim, né? Mas assim, é um concurso muito bom, né? Aqui, especificamente a Procuradoria do Distrito Federal, né? A gente tem algumas procuradorias que não permitem a advocacia privada, né? Desde que não seja contra o próprio órgão, né? o Estado aqui, o Distrito Federal. Mas na PGDF é possível essa advocacia privada também. A remuneração é uma remuneração interessante. Às vezes tem algumas PGs aí que permitem advogar, mas tem uma remuneração um pouco mais comedida, digamos assim. E aqui não, a gente tem essa perspectiva positiva. E se eu não me engano, começou a haver uma movimentação também do TJDFT. Porque quando ele pergunta DF, né, é um pouco complicado, porque o DF é o sede federal. Então, assim, tem coisa pra caramba. Então, a gente coloca o TCU aqui, a gente pode colocar o Exército aqui, a gente pode colocar. Então, assim, talvez várias desses cargos, né, que eu coloquei aqui, por exemplo, a Polícia Federal, etc., possam ter lotação aqui. Exato. Então, por isso que eu disse assim, teria que ser um pouco mais específico, mas, por exemplo, o BB Tecnologia, né, até pesquisando aqui, já tem uns com edital em aberto, né, tem... o SES está aberto, o CEPRO, então o NB, então realmente dá para acompanhar esse concurso. Agora, se você pensar, né, que o DF pega todos os federais aqui, então a gente, dentro desses que eu coloquei aqui, a gente pode colocar o TSE, Polícia Federal, FNDE, ICMBio, ANAC, ANTT, CS Tecnologia, FUNAI, IBGE. Tudo isso acaba entrando no DF também. Perfeito. Professor Leonardo Castro, muito obrigado pela pergunta enviada. E professor Paulo, o senhor está falando sobre os estudos e uma pergunta que não pode deixar de faltar. Hoje temos muito conteúdo pela internet, os senhores também produzem conteúdo para a internet, mas como assimilar, absorver tudo isso que vem pela internet? Tem pessoas que não funcionam pela internet para estudar. Perfeito, Sérgio. Eu acho que essa pergunta ela vem com base numa outra pergunta que é uma mudança, não uma pergunta, mas uma mudança social. Né? Antigamente, aqui falo com gente contemporânea a mim, antigamente era para fazer um trabalho de escola. Como é que era? A gente tinha que ir lá na biblioteca, procurar naquelas fichinhas assim, manualmente, para encontrar, né, o livro para fazer a pesquisa. O pessoal que tinha uma condição econômica um pouco mais favorável tinha em casa a Barça, que era o símbolo da riqueza do conhecimento à época, né? Você caríssima, tinha nossa, um absurdo de caro. Não tive uma Barça na minha família. Também não. Mas tinha gente, né? Que aí você não precisava ir na biblioteca, né? Você tinha praticamente uma biblioteca em casa. Então, o problema era a escassez de conhecimento. Você buscar o conhecimento era difícil porque ele era escasso, era difícil, era caro, a Barça, né? Caríssimo. Eu tinha que me deslocar até um lugar. Se eu morasse numa cidadezinha pequena, para estudar para alguma coisa melhor, eu tinha que ir para a capital do meu estado, dependendo do estado, eu tinha que mudar de estado para poder estudar. Hoje em dia a gente tem um problema contrário, né? Que é a abundância de conhecimento. A gente tem conhecimento abundante, tem excesso para todo lado, né? Se você colocar no Google qualquer coisa, o Google te dá uma resposta e você vai cavando, você consegue inclusive aprofundar conhecimentos ali, né?
Hoje Digo mais, Paulo, as inteligências artificiais trazem mastigado já. Exato. Só que precisa saber validar o conteúdo, né? Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem o problema inverso, que é o excesso, e aí é saber em termos de qualidade, né? Qualidade e quantidade mesmo, né? Quanto eu preciso desse conhecimento e qual desse conhecimento é de qualidade. Porque assim, quanto que eu preciso de conhecimento de direito eleitoral para um concurso da magistratura estadual, para um concurso da magistratura federal, né? Então, de antemão eu não sei quanto eu preciso, né? Em qual nível de aprofundamento, eu também não sei. Então aí, esse estudo, né, eu tenho uma vastidão de materiais gigantesca. O problema é saber nadar nesse meio de mar, para que lado que eu vou, né? Então hoje e a gente volta àquela questão lá que o Leonardo falou, né, o foco. Então você tem que ter o foco para saber para onde vai. Porque é muito fácil, e eu sou suspeitíssimo para falar, na minha área de estudos, eu me perco com facilidade quando eu começo a estudar um tema, porque eu gosto. Se eu puder até fazer o adendo, Paulo, eu acho que hoje, né, e aí a gente está fazendo uma análise econômica do conteúdo, que é difícil, né, para quem escreve, porque se você pensar o conteúdo como mercadoria, para quem consome para fins de concurso, quando você tem uma mercadoria tão disseminada e tão espraiada, é como o ar, né? Quem pagaria por 1 litro de ar? Então, a remuneração dos professores, a remuneração tende a reduzir ou diminuir. E aí os alunos começam a pagar por organização, metodologia e confiabilidade no material. E aí a gente migra um pouquinho, né? Então, era o que a biblioteca fazia, né? O bibliotecário lá, biblioteconomista, o que ele fazia? Ele pegava os livros, colocava na estante de forma catalogada, que você com um índice, muitas vezes num site, conseguia pegar a referência, você já ia na biblioteca porque você sabia que você tinha 3 de 12 e um não podia sair, né, que era de consulta, e 2 poderiam sair, né, etc, etc. Então, essa organização é o que a gente vê, né? Antes a gente tinha um analógico e hoje a gente vê uma organização mais digital. Então, eu acho que a grande dificuldade hoje, principalmente também porque os tribunais, eles desmistificaram, né, colocando a sua jurisprudência, organizando a sua jurisprudência, o STF, por exemplo, o STJ faz, os dois, né, ambos fazem isso muito bem, colocaram isso de forma online. Antes você tinha que buscar isso em revistas, e aí você tinha que assinar as revistas, eram caras as revistas, ou tinha que pagar alguém para fazer uma pesquisa, né, e aí existia um mercado para isso. E hoje não, hoje isso está muito etéreo, né, e aí a gente tem já muito dificilmente hoje quem está nos ouvindo pagaria uma Barça, né? E antes o valor dela era tão grande que você tinha os mascateiros ou o pessoal lá e eles vendiam no porta-mala dos carros, de porta em porta, e vendiam a coleção inteira, e a pessoa adquiria, porque sabia que talvez se não tivesse num grande centro urbano, ia demorar a oportunidade para conseguir, e era uma forma de poder educar os filhos. Hoje a gente já não tem isso, né? Hoje a gente está a um clique de toda a informação. E como fazer essa seleção, então? O que é que vocês orientam ao nosso ouvinte? Que tem gente que vai assistir uma aula, começou 2 minutos, já começa a dar sono. Essa é uma parte difícil. A gente tem um aspecto organizacional externo, digamos assim, pode ser feito por alguém, e essa parte organizacional interna, né? Essa parte interna a gente ainda não consegue, como professor, resolver, né? Os problemas pessoais de cada um, o local de estudos, né? A minha casa é difícil, que tem o cachorro do vizinho que late o dia todo, ou para eu ir num local presencial é caro, eu tenho que pagar estacionamento. Então, hoje tem até cabines de estudo, né? Exatamente, né? Essa você pode tentativa de resolver. Né? Então, o que a gente vê é essa parte interna, infelizmente a gente ainda não consegue resolver, né? Como é que você organiza a sua vida para o estudo de concurso, né? O que a gente consegue hoje, os cursos em geral fazem, é essa organização externa, trazer um material que seja preparado para que o candidato ele não perca tempo. Fazendo uma analogia simplista aqui com a própria Barça, né? Ao invés de eu te entregar a Barça e falar, Sérgio, procura aí sobre o tema X. Eu vou lá e abro a página para você e falo, tá aqui. Aí você pode estudar esse tema X, né? Essa organização que o Leonardo mencionou. Né? E isso é muito focado. Hoje os concursos, eles exigem, eu acho que um foco muito maior do que antigamente em termos de especificidade para o concurso.
Antes lá, você pegava concurso até o tipo das questões mesmo, até o início dos anos 2000, assim, o concurso era mais geralzão. Você ia só especificar quando estava lá na fase oral, por exemplo, na fase prática. Hoje a gente tem uma especificidade já desde o início, né? A cobrança de jurisprudência, hoje ela é muito intensa. A gente tem um informativo de jurisprudência dos tribunais superiores, STJ, STF, TST. Mas dentro daquele informativo, porque aquele informativo ele não é feito para o concurseiro, ele é um informativo feito para a comunidade jurídica. É o STF falando, olha, essas são as principais decisões que eu tive neste mês, então eu acho que isso aqui é importante vocês saberem, né? Agora, para quem faz um concurso para a Defensoria Pública da União, o que aquilo é importante? Para quem faz um concurso para a Procuradoria do município de Buracópolis, né? Lá do interior, o que é importante? Então, é esse trabalho de filtro, né, que facilita. Até comentar essa parte da organização interna. Eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem hoje, eu até anotei Vamos aqui, se organizar por causa do tempo. Vamos lá. eu acho que é aprender a aprender. Isso é uma coisa que a gente não aprende. A gente olha e é meio que faça você mesmo, do yourself. E aprender a ser autodidata, porque essa questão de estar sempre com as rodinhas na bicicleta, ela vai acabar em algum momento. Então, um grande segredo para quem está estudando é aprender a aprender, e aí é o seu processo cognitivo, e aprender a ser autodidata, que aí você busca a informação, o mar de informações, aquilo que interessa para você e para o seu concurso. Eu acho que essa dificuldade ela é acrescida no direito, porque a gente é um curso de bacharelado. A gente não é um curso de licenciatura. Então, os professores mesmos, os alunos, eles são bacharéis, né? Eles pensam a partir de uma perspectiva de execução, de prática, sem muita preocupação com o elemento didático, né? Que é comum em outras áreas, talvez. Foi exatamente então, essa dificuldade é maior. Essa é a ideia. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Vou agora para as considerações finais dos nossos convidados, falando no quadro concursos. Você está acompanhando aqui pela Rádio Justiça e também pelo YouTube com imagem e vídeo. Quero agradecer primeiramente ao juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mestre em Direito e professor de Direito Eleitoral, professor Leonardo Fernandes. Obrigado por estar conosco. E quais dicas ou qual a consideração final para os nossos concurseiros? Bem, primeiro foi um prazer, agradeço o convite. É um assunto que a gente lida muito na prática, né? A gente usa o termo muito pomposo para falar isso empiricamente, mas a gente utiliza isso na prática e a gente vivencia, né? Nosso que a gente tenta passar para os alunos, que a gente vai na tentativa e erro. Mas a gente pega os acertos, né? Tentativas e acertos, vamos ser um pouco mais positivos. E a gente tenta passar esses acertos. Então, minha sugestão, para quem está na faculdade, faça um bom curso, como o Paulo falou. Para quem já terminou a faculdade, escolha, né? Já passou a hora de testar, agora chegou a hora de focar, escolha. Volte, né? Arrume a sua casa, aprenda a aprender. Eu acho que esse é um grande ponto. E o aprendizado só vem, né? A aprendizagem só vem por meio de conexões, lógica, desde que aquilo que você está estudando tenha algum sentido e tenha alguma lógica. O decoreba é a forma mais difícil de você evoluir nisso. E depois seja autodidata, porque você vai encontrar diversas formas de organizar isso que você precisa. A informação está aí. É como se você tem uma conexão com a internet hoje, ela está como se fosse o oxigênio. Então você vai buscar isso. E aí, daí para frente você consegue. Muito obrigado mais uma vez também ao advogado nos tribunais superiores aqui no Distrito Federal, doutor em Direito, editor, revisor, autor e membro de diversas revistas jurídicas, grupos de pesquisa, autor até de um vademecum da área empresarial. Paulo Souza, professor, obrigado. Um minuto final para o senhor. Obrigado, Sérgio. Leonardo também, mais uma vez, um prazer sempre voltar aqui à rádio. E o que eu deixo aí para os nossos ouvintes que têm essa pretensão de estudos para concursos, especificamente de carreira jurídica, é talvez assim um passo de humildade. Vamos lembrar que a gente não sabe estudar ainda, reitero isso que o Leonardo falou, a gente precisa aprender a aprender e cada um tem um modo de aprendizado, é fundamental você reconhecer isso. Organização de vida, eu vejo muito com os concurseiros as dificuldades que a vida impõe, a gente precisa lembrar que o estudo do concurso público se dá dentro da nossa vida, dentro do cônjuge que reclama, do filho que fica doente, do empregador que dá uma bronca lá e você está estressado naquele dia, e apesar disso tudo você tem que ter uma rotina de estudo
estudos, né? Se você gostar de estudar, eu acho que fica muito mais fácil criar esse hábito de estudos. Eu falo porque eu sou uma pessoa que gosta de estudar, eu tenho prazer de estudar. Então, se você estudar, encarar o estudo de concurso de maneira prazerosa, fica bem mais fácil. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados. Também agradecemos a você que está nos acompanhando pelo YouTube da Rádio Justiça, nessa entrevista que fica por aqui. 11h01. O Revista Justiça, então, se encerra com a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical de Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca e mais um Pauta Musical. Uma excelente segunda-feira e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.